Romanos 16, 17 e 19. Diz assim a palavra: Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes, e afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos, pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Pai, nós te damos graças em nome de teu Filho Jesus, por mais uma vez, ó Pai, estarmos reunidos sobre este nome que é sobre todo nome. E te louvamos, ó Pai, por mais uma semana que se inicia. Te damos graças pela que passou, Pai, pelas tribulações, pelos embates, pelo crescimento, e também, ó Pai, porque tivemos essa semana o teu falar constante. Como é precioso, Pai, o Senhor ter colocado as tuas palavras em nossas mãos. É o teu falar, é o teu coração aberto para cada um de nós, para te conhecer, através da palavra, através de uma vida relacional. E nesta manhã, Pai, fala conosco, nos disciplina, nos corrige, nos exorta. Cura, Pai, a nossa alma em muitas deficiências, pelas quais hoje vamos citar apenas uma das grandes deficiências que cada um de nós temos e nascemos, uns mais, outros menos, mas todos nós temos as nossas deficiências ainda. E pela habitação do Espírito do Senhor, da vida de Cristo e de Ti mesmo, Pai, eu creio que o Senhor já começou uma boa obra em nós e há de completá-la até o dia de Cristo. Em nome do Senhor Jesus, entregamos nas Tuas mãos esse tempo. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, vamos falar hoje sobre a questão se há de fato salvação para uma pessoa chata. Nós vamos identificar, existe dois tipos de chatos. Um chato que é antes da regeneração e o chato depois da regeneração. O antes da regeneração é o chato por essência. A gente vai ver depois aqui, não traçar todo o perfil, porque nós temos apenas uma hora e um assunto muito longo, seria um assunto para conferência, né? 3 dias reunidos, de manhã, tarde e noite, ministrando sobre a salvação do chato. Quando eu falo sobre a salvação do chato, quando nós nos tornamos filhos de Deus em Cristo Jesus, o Espírito Santo vem morar dentro de nós, a pessoa de Cristo vem para dentro de nós, o Pai vem para dentro de nós. Porém, nós temos uma alma que não está acabada, no sentido de ser tratada ainda, de ser não mudada, mas de ser santificada. E com isso nós temos muitos requisitos da nossa velha vida, que estão impregnados na nossa alma. E são muitas das situações, é tolice, irritação, nós queremos fazer a nossa vontade, isso faz de nós pessoas chatas, entende, irmãos? E quando verdadeiramente nós queremos ser tratados pelo Senhor, Ele vai tratar da nossa chatice, porque se tem grupo de pessoas que são chatas, é nós mesmos. Às vezes você não consegue identificar a tua chatice, porque você olha daqui para lá. Então eu vou dar um conselho para vocês aqui. Se vocês lerem, por exemplo, Romanos 2:1, vocês vão descobrir onde vocês irão enxergar a chatice de vocês e a minha também. A nossa chatice, o diagnóstico que o Espírito Santo dá para nós é quando você vê uma pessoa e você tem uma certa aversão, animosidade contra aquela pessoa, você vai perceber que tudo aquilo que ela é em realidade, porque aquilo que nós somos, nós projetamos nas outras pessoas. Se você é uma pessoa que começa a falar mal da vida dos outros, você está expressando aquilo que você é em realidade. Se você vê qualquer tipo de defeito na vida de uma pessoa, são os seus próprios defeitos, entende? Paulo ele diz assim, Romanos 2:1,
Ó homem, tu és indesculpável quando julgas, porque naquilo que tu condenas, você pratica o mesmo. Ou em outras palavras, nós nascemos com a mesma essência, uma coisa chamada humus. Humus vem de argila, é a nossa essência. O Salmo 103 vai mostrar que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Nós viemos da terra. Deus fez Adão do pó da terra e soprou neles fôlego das vidas, ele se tornou alma vivente. Então todos nós temos uma mesma essência, mas graças ao Senhor que tivemos olhos abertos e cremos que morremos junto com Cristo para o pecado no seu corpo, lá naquela cruz. Fomos enterrados e ressuscitamos juntamente com Ele. E hoje nós estamos numa posição na qual Ele nos colocou nos lugares celestiais em Cristo. Mas nós estamos aqui ainda, literalmente, mas pela fé nós já estamos lá. E irmãos, nós temos, não é que nós temos uma alma, você não tem uma alma, você é uma alma. E a tua alma é muito complexa. Você tem pensamentos muitas vezes confusos, às vezes você tem uma crise de piti, às vezes você tem uma crise de nervo, a vontade de matar alguém, vontade de... Essa é a nossa natureza terrena que precisa ser morta. O pecado já foi removido de nós, agora nós temos a nossa alma. Então, queridos, vamos caminhar um pouquinho aqui, vamos pelo menos traçar um perfil de uma pessoa que é chata e vamos ver se eu e você a gente se encaixa. Na realidade, estou falando mais aqui para mim do que para vocês, né? Que eu pude pensar, analisar como eu sou chato, chatice, sujeito chato. Então, como nós podemos definir uma pessoa chata? Toda pessoa chata, ela tem uma característica de ser implicante, implica com tudo. Meu Deus do céu, olha, e como nisso eu sou chato. Um papelzinho em casa quando cai no chão, por que isso aqui? Deixou cair, devia ter pegado. Isso é chatice, pega e guarda e joga no lixo. Entendeu? Implica com tudo, tem muita poeira aqui, limpa. Eu sou tão chato e falo assim, critico tanto, que eu não consigo guardar os livros da minha mesa. Parece que eu não consigo guardar os livros e começo a ser implicante com a pessoa que deveria guardar, né? E que é eu mesmo, então eu projeto essa minha implicância na outra pessoa. Isso é terrível, porque o Espírito, quando ele lança a luz sobre o nosso coração, revela que de fato nós somos chatos. O implicante, ele é chato. Gente, ninguém suporta uma pessoa implicante. Depois nós vamos ver aqui as pessoas que são espiritualmente chatas. Gente, se tem gente mais chata neste mundo é o tal do crente, do evangélico. Meu Jesus amado. Então, e todo chato ele é desinteressante, então ele precisa de dar gritos, chamar a atenção das pessoas para que as pessoas o aceitem. Finge muitas coisas, entendeu? Só ele quer falar, só ele que sabe, só ele que entende, só ele que quer dar o pitaco e fala, não deixa ninguém falar. Esses dias, estava fazendo caminhada com uma pessoa e sabe, assim, a pessoa tão chata que de repente, para um pouquinho aí, ela não conseguia falar sem parar para que eu prestasse atenção. Ela queria que eu soubesse aquela coisa, mas mandava parar, eu com uma pressa louca. Falei, não, eu quero que você entenda, e ficar cutucando, tocando, etc. Gente, mas que chatice é isso? Isso deixa a gente nervoso. Eu descobri que ser nervoso é chato também. A gente fica ali fervilhando, é um perigo isso, sabia? O coração começa a bombear mais sangue, a cabeça fica um perigo, dá um aneurisma, um AVC, né? Então, as nossas veias, faça uma pesquisa depois na internet para ver qual é a espessura de uma veia do seu cérebro. Por isso que Jesus Cristo disse assim, olha, não vos inquieteis de coisa alguma. Paulo também fala em Filipenses 4,6, não andeis ansiosos de coisa alguma. Quando a gente fica ansiosos com alguma coisa, aquilo começa a nos corroer por dentro, é uma
coisa que a psicologia fala de alta tensão dentro de nós. E aquilo deixa você totalmente doente, enfermo. Você fica com os ombros pegando fogo. Parece que você tinha que tomar um banho de gelo, colocar um saco de gelo nas costas para aliviar, uma coisa que começa a queimar incessantemente, né? Então isso torna a gente muito desinteressante. A gente pensa que chamar atenção, falar, nós vamos ser aceitos e interessantes. Não vamos ser desinteressantes. E todo chato é monótono. Percebe que sempre as mesmas conversas, sempre as mesmas coisas, sempre aquilo que você já sabe o que ele vai dizer. Chega, gente, mas graças a Deus, irmãos, nós temos o Salmo 121, que diz assim: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Que a gente possa suportar o chato. E às vezes nós temos que suportar nós mesmos. Vocês pensam que não? Às vezes nós temos um encontro conosco mesmos, é terrível, irmãos. A gente vê tanta chatice em nós que nós ficamos deprimidos, né? Então, e todo chato, se você perceber, ele não tem originalidade. É sempre um papagaio, sempre pega coisa dali, anuncia aqui, às vezes como se fosse dele mesmo. Entende, irmãos? Não tem aquela originalidade, autenticidade, entende, irmãos? É algo assim que é cansativo. Todo chato e chata é cansativo. Misericórdia. Ninguém suporta caminhar com pessoas assim. É uma coisa assim como que enfadonho. Meu Deus do céu. Se você prestar bem atenção, você vai descobrir se você é chato ou não, quando as pessoas não convidam mais você para as festas, aos amigos teus, amigas tuas. Por que eu não fui convidado, será, hein? Às vezes porque você é muito chato, muito chata. Então, eu achei interessante, o Larry Crabb, ele disse que uma das interpretações de chato, para você se auto-interpretar, é quando você chega, é igual a gangorra, né? Quando você chega, todo mundo se levanta e sai. Você se torna insuportável. Aquela conversa que não tem nenhum interesse, nenhum aproveitamento nenhum, percebe? Todo chato, ele é muito desagradável. Desagradável. Você se sente uma pessoa chata? Você já pediu para que o Espírito desse a você um diagnóstico de o quanto nós somos chatos? E outra coisa que é terrível também todo chato, ele é inconveniente. Ele consegue contar piada em velório. Recentemente estava participando de um velório, e uma pessoa chegou perto de mim e conversando, depois contou uma piada. Falei, meu Deus do céu, que situação, e kkkk. Isso é muita chatice, é muito chato, isso é muito inconveniente. Agora, queridos, um chato, ele nunca perde tempo, ele perde o tempo dos outros. Isso sempre vai acontecer, né? Sempre vem. Aquela ligação fora de hora, irmãos, ligar depois das 21 horas para a casa dos outros é muita chatice. A não ser que tenha uma coisa assim que seja muito urgente, entendeu? Aí sim. Mas quando é 9 horas, liga lá. Não vou ligar agora, já é tarde e eu não vou ligar. Às vezes a gente quer fazer uma visita para uma pessoa, né? Às vezes pessoas falam assim, sem noção para nós, vai lá agora, mas é 18h45, né? As pessoas estão jantando, você chega lá para fazer uma visita. Não é assim, tem que ser após, espera um pouquinho, né? Tenha um pouco de paciência, né? Agora, toda pessoa, ela tem o seu dia de chato, mas o chato é todos os dias, todos os dias. Então, irmãos, às vezes, nós temos um conceito muito bom de nós mesmos, mas nós, talvez inconscientemente, estamos sendo muito chatos e às vezes as pessoas, por respeito a nós, suportam a nossa chatice. Por isso que a palavra fala, irmão, se você não tem nada para dizer, fique calado. Toda pessoa, por mais estúpida e burra que seja, se ficar calada,
ela passa por sábio. A gente tem uma certa assim, eu pelo menos vejo isso, eu sempre vejo as pessoas do ponto de vista da Bíblia. A pessoa está calada, é uma pessoa inteligente, a pessoa sábia, até que ela fala. Quando começa a falar, ela revela todo o seu coração, porque a palavra fala que a boca fala o que está cheio o coração. Mas neste mundo, o que mais tem é pessoas chatas, porque o que mais tem é seres humanos. Então, queridos irmãos, você sabe que, eu creio que muitos aqui também já devem ter assistido ou um bom filme no cinema, ou ido a um teatro. Interessante também, só estou fazendo uma introdução, interessante que o chato, quando ele está com tosse, ele não vai procurar um médico, ele vai no cinema, ele vai no teatro, ele vai em lugares assim que começa a tossir as pessoas e chateia todo mundo, deixa as pessoas extremamente revoltadas ali, percebe? Então, não tem coisa mais desagradável do que uma pessoa que tem uma palavra-chave para tudo. Conhece alguém assim que sabe tudo, que sempre pula na frente da outra pessoa? Outro detalhe importante, irmãos, quando alguém estiver conversando, não fale em cima daquela pessoa, deixa ela terminar a fala e depois você fala. Tem muita gente perde uma oportunidade e fala. Eu acho tão chato isso. Quantas vezes já fui interrompido, as pessoas estão falando, outra pessoa falando, e essa pessoa chega e fala em cima da outra pessoa, e a outra sabiamente se cala, e ela dá o parecer dela, dá o parecer dele, e por aí vai. Isso é tão feio, é tão chato, sabia? Agora, e aqueles? Quando meu pai ele sofreu um AVC, e louva a Deus pelo AVC que meu pai sofreu, porque nós quebramos tantos paradigmas. Quando eu conheci o Senhor, eu sempre quis abraçar e beijar meu pai, mas tinha uma barreira muito forte entre nós, aquela barreira criada pela tradição que chega a cauterizar a nossa mente. Eu sentia uma necessidade de meu pai, porque quando eu criei no Senhor, o amor de Deus é derramado em nosso coração, e a gente ama, não com aquele amor dos afetos naturais, mas com o amor divino que foi colocado dentro de nós. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. E aí eu falei, meu pai, eu quero abraçar meu pai, eu quero beijar meu pai, e não tinha jeito. Aí um dia ligaram para mim de madrugada, não, foi já umas 8 horas da manhã, a minha irmã: olha, o pai sofreu um AVC, um derrame, e foi para o hospital muito mal, e perdeu a fala, perdeu o movimento do lado esquerdo. E por que eu falei que graças a Deus por esse AVC? E também ela é uma muito resistente à palavra de Deus. Aí teve esse AVC, aí eu pude abraçar meu pai, beijar meu pai, pregar para o meu pai, porque todas as vezes que eu chegava na casa da minha mãe, ele apontava para a Bíblia, que era para pegar a Bíblia e para a gente depois orar. E assim foi, 1 ano e meio. Mas algumas vezes tínhamos que levar no hospital, talvez algumas deficiências, nós acompanhávamos ali, e uma vez estava sentado junto com ele, mas ele ouvia muito bem, e tinha uma cama do lado ali, umas pessoas vieram visitar, e tinha 3 mulheres, sabe aquelas mulheres que são misericórdia, é só pela graça mesmo, e começou a falar ali de doenças e de mortes. Olha, o que é que teu pai tem? Ele sofreu um AVC. Então, eu perdi a minha irmã sim, ela sofreu um AVC e não levou muito tempo ela morrer. Eu falei, por favor, pare, ele está aqui, precisa de conforto, precisa de palavras de consoladoras. Agora você está falando aqui sobre essas coisas podres, misericórdia. É bom nem fazer visitas, vocês fazem muito mal para os pacientes aqui. Será que não foram instruídas umas senhoras mais de quase 60 anos de idade? Falar só de doenças. Tem pessoas que só falam de doenças.
Tem pessoas, queridos, que não faz outra coisa, vai ser chato assim, misericórdia. Começa a falar, como é que está o teu tio aí? Ah, tá, mas eu estou muito mal também, e eu fiz isso, fiz aquilo, eu estou doente, eu tenho que fazer, meu Deus do céu, a gente sai dali sobrecarregado. Ficar perto de pessoas assim faz até mal para a gente. Misericórdia, irmãos. Só fala em doença, em morte, de remédio que não tem cura, fazer cirurgia. Meu Deus do céu, como é que consegue suportar a si próprio? Como tem gente chata. Será que não tem nenhum desconfiômetro? Gente, tem que ter sabedoria, tem que ter inteligência, tem que ter entendimento, pelo menos uma mente lúcida, mesmo que não seja filho de Deus. Todos os ímpios têm uma mente lúcida, e são pessoas que são preparadas, e falam, parece que quer ser grande até na desgraça. Como há algum tempo atrás eu, praticando um esporte, fiquei contundido, minha perna ficou bem grossa, eu falei, olha, como é que minha perna, você machucou a perna? Eu tomei aqui uma joelhada na coxa e minha coxa está muito grossa. Ah, você não sabe a minha. Olha, o cara quase me arrancou a perna, uma dividida, aquela coisa toda, e mostrando. Falei, olha aí, gente, quer ser maior até na desgraça. Entende? Tem gente que é assim, que gosta, essa mania de grandeza. Se eu não posso ser o maior numa coisa boa, eu vou ser maior na coisa ruim. Pelo menos sabe, marquei a vida daquela pessoa. Essas pessoas fazem tão mal para nós, queridos. Nunca tem uma palavra agradável. Olha o que diz aqui Provérbios capítulo 16, versículo 24. Que palavrinha doce, gostosa, é palavra de Deus, irmãos, que diz assim. Então, evita os lugares que você frequenta, não ser uma pessoa desagradável, não ser uma pessoa murmurante. Eu estava tratando com um grupo de pessoas ontem pela manhã, estava falando sobre a questão da graça, uma pessoa que é graciosa, uma pessoa que de fato era uma empresária, chamou para me dar uma palestra, e falando assim, olha, e também me inseri, nós como vendedores, temos que ser graciosos. A palavra graça também, ela se define como uma pessoa de uma fala graciosa, e nós conquistamos hoje pelas palavras, palavras amáveis, palavras dóceis, que expressam a doçura de Cristo, palavras muitas vezes um elogio, que seja um elogio verdadeiro, palavras que sejam verdadeiramente, que sejam contundentes, que faz bem para outra pessoa. Nós já temos isso na pessoa de Cristo. Cortês, uma pessoa agradável, delicada, educada. Gente, isso não tem preço que paga. Você fica muito assim atraído para ouvir mais dessa pessoa. Em Arapongas tem uma empresária lá que às vezes a gente sentava lá só apenas para conversar, mas a pessoa ela era tão simpática, tão agradável, que eu saía daquela loja com uma camisa e duas calças, ou uma calça e duas camisas, porque é incrível como ela tinha um falar, que era um falar assim gostoso, gracioso, um falar muito interessante, uma simpatia extrema. Como que você não vai comprar? Então, aqui em Provérbios 16, 24, a Bíblia diz assim: palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Palavras agradáveis. O que é uma palavra agradável? Uma palavra amável, uma palavra quando a pessoa está desconsolada, você traz uma palavra de ânimo, de consolo, de conforto. Às vezes é melhor ficar calado, às vezes só um abraço. Algum tempo atrás eu participei de um velório, estava ali juntamente com as pessoas, e eu falei, eu vou lá para trazer uma palavra, mas alguma coisa me deixou muito inquieto, que era para ficar calado. Eu fiquei num cantinho lá, vendo toda a movimentação, a emoção das pessoas, contemplando o sofrimento
daquela mãe que tinha perdido seu filho. Aí depois de uns 20 dias, a pessoa me ligou, falou: olha, pastor Cláudio, foi tão bom a tua presença lá no nosso meio, confortou tanto o meu coração. Falei: o que eu fiz, meu Deus? A presença nossa faz a diferença, porque, irmãos, nós temos a vida de Cristo dentro de nós, Ele é a nossa paz, e essa paz, neste ambiente em que nós estamos, onde nós vamos, é um ambiente agradável, tem que ser um ambiente agradável. Nós temos que aprender a tratar os nossos irmãos com doçura, com amabilidade, com cortesia, com educação. Eu estou nessa escola, irmãos, porque vocês sabem que eu sou uma pessoa, uma característica muito nervoso, entende? Então Deus tem tratado isso todos os dias. Falei: Senhor, trata disso comigo. Então Ele está mostrando: olha, você, com as pessoas que são mais amáveis, você escoiceia. Com as pessoas que você nem gosta de você, você trata de uma forma linda, maravilhosa, né? Então, seja amável. Quando Deus diz seja amável, Ele nos dá condição para isso. Quem que Jesus Cristo é para você, irmãos? Ele é amável, Ele é manso e humilde de coração. Agora, por isso que eu disse para vocês no início aqui, todo crente é chato. Religioso, misericórdia, tem que sair correndo. Agora, quando é um filho de Deus, ele é amável, ele ama, ele perdoa, ele vai pegar junto com você, é pau para toda obra. Quando você estiver naquela bagaceira, não conta com crente, conta com filho e filha de Deus, esses vão te ajudar, é Deus através deles te ajudando. Então, queridos, palavras agradáveis é como um favo de mel. Vocês já comeram um favo de mel natural assim? Chega lá e que delícia, que delícia. Então, palavras agradáveis, elas são doces para a alma. Vocês aqui que são solteiras, eu creio que a Larissa é solteira, os meninos lá são solteiros também, tem muita gente solteira aqui. Imagina se o namorado, os pretendentes começam a tratar vocês com grosseria, vocês vão amar esses meninos e vice-versa? Teve uma vez um rapaz cristão, ele conheceu uma menina, uma mocinha linda, mais bonita pra caramba. Eles moravam numa chácara. Aí o rapaz começou a namorar aquela moça e se apaixonou por ela. Se apaixonou e quando a gente está namorando, as pessoas fingem muito. Finge que é o Dom Juan, mas depois que conquista, depois que casa, e se quantas vezes ouvi de mulheres recém-casadas, eu pensei que tivesse casado com um príncipe, casei com o cavalo dele. E quantos homens também dizendo o seguinte: eu pensei que tivesse casado com uma princesa, com uma rainha, eu casei e foi com uma gralha, que fala e murmura, e ela é rixenta, e a Bíblia diz que é melhor morar debaixo da ponte do que com uma mulher rixenta, e briguenta, e rabugenta, implicante, e ranzinza. Misericórdia, terrível. Esse cara todo encantado e se apaixonado, ele disse assim: olha, eu vou pedir a tua mão, seu pai, em noivado, e daqui a 1 ano e meio a gente já casa. Legal, aí nós vamos marcar um dia. Mas ele foi lá, seguinte, olha, por providência divina, ela teve que atender um negócio lá, teve que sair. Aí, olha, eu vim aqui para pedir a tua filha em noivado. E os pais conheciam aquele rapaz, menino direito, honesto, simpático, visão de família, queria namorar e casar. Hoje está difícil para namorar, está difícil para se relacionar. Eu tenho pena de quem hoje está crescendo nesse meio. Os homens, cadê os homens? Viraram tudo como é que chama aquele negócio de chocolate lá? Nutella. Meu Deus do céu, misericórdia. Cadê os homens? Cadê os homens? Entende?
E aí, de repente, aquele homem, né, sabiamente diz para aquele rapaz: olha, você conhece bem a minha filha? Conheço, muito bem. Foi numa terça-feira. Você pode vir aqui no sábado de manhã, 9 horas da manhã, mas não fala nada para ela. Aí ela vai estar dormindo, sábado ela dorme até mais tarde, aí você bate lá no quarto dela, tá bom? Tá bom. Aí ele chegou lá 8 horas da manhã no sábado, ela está dormindo ainda, se você quiser acordar ela, pode ir lá ver. Falou: olha, se depois desse encontro com a minha filha, eu posso conceder para você a mão dela. E ele foi lá e bateu na porta, 1, 2, 3 vezes. Na 4ª vez que ele bateu, ele saiu correndo de lá, porque ela falou tanto mal, pensou que era mãe. Mãe! Palavras aqui obscenas de baixo escalão que não vale a pena a gente referir aqui. Ele foi embora e falou: muito obrigado, o Senhor me livrou de uma catraia terrível, e foi embora. Depois ele terminou essa relação. Entende, irmãos? Às vezes o fingimento, por isso que a palavra fala a questão do jugo desigual. Você, mocinha, você, mocinho, na namorar, não namora pessoas que não fala a mesma língua que a tua, jugo desigual, que não é cristão. Entende? Senão você vai ter muitos e muitos problemas lá na frente. Percebe? Então é bom quando os dois se casam, falam a mesma língua, têm o mesmo coração. Isso é gostoso, tem a bênção de Deus, tem a vida eterna, irmãos. Vão para a comunidade juntos, os filhos serão criados, doutrinados nos caminhos do Senhor. Serão filhos inteligentes, sábios, que farão a diferença. Hoje em dia vocês percebem, os formandos, né, terminando sua faculdade, quantos médicos são lançados no mercado brasileiro, todos os anos. Quantos advogados, quantos engenheiros, mas vocês percebem que muitos engenheiros médicos estão indo para fora do país, às vezes trabalhar em uma outra função, porque aqui no Brasil não tem tido mais espaço. Mas por que os filhos de Deus, temos um exemplo aqui na nossa comunidade, o nosso irmão, nosso irmão mal formou em engenharia, já está trabalhando, né, e cuidando de mais de 70 pessoas. Entende? E assim também, tem um casal aqui que a filha está fazendo medicina, né? E eu nunca na minha vida pensei que aquilo lá poderia ser uma médica e está um estágio bem avançado. Entende? Que bênção que é, já tem uma filha engenheira. Não, é muito difícil. Os irmãos aqui, eles são pobres, mas já formaram uma engenheira, está casado com outro engenheiro, estão aprendendo bastante, estão ambos já trabalhando, e a filha está fazendo medicina. Olha que bênção, quando Deus coloca a mão, irmãos, as coisas andam. Agora, Deus não vai colocar a mão em estrume, porque quem não é filho de Deus, Deus não tem nenhum compromisso, irmãos. Eles vão vivendo, eles vivem de expectativas, vai dar certo, luta, mas de repente, quando vem a tribulação, quando vem o problema, pensam em se suicidar, se matar, dar trabalho para os outros. Às vezes vivem uma vida correta e adequada, mas uma vida correta e adequada é bom para o governo, é bom para a sociedade, mantém a pessoa fora da cadeia, mas não fora do inferno. Para ir para a glória, tem que nascer de novo, e nenhuma religião deste mundo nos faz nascer de novo. É Cristo e a obra consumada no Calvário, é crendo que morremos, ressuscitamos com Ele, senão não há salvação. Queridos, vocês não têm noção do que significa uma vida sem Cristo. Quantas milhares e milhares de pessoas estão morrendo agora, indo para a sepultura sem a vida de Cristo, indo direto para o inferno, porque é assim que diz a Bíblia. Irão perecer eternamente, nunca mais vai sair de lá, nunca mais vai ver a luz, nunca mais, e se fosse só, mas ali serão atormentados pelos séculos, o castigo de Deus, pelo fato deles não ter crido, como diz Paulo, em 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10, até o 12, pelo fato deles não acolherem
o amor da verdade para serem salvos, o próprio Deus envia para eles a operação do erro para que eles deem crédito à mentira e sejam perdidos, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. O amor que Deus colocou em Cristo, morreu na cruz por mim, por você. Quanto que você vale? Um vírus, qualquer que seja, leva você para a sepultura. Um vírus. Nós somos tão fragilizados, tão sensíveis, irmãos. Misericórdia. Qualquer instante você pode falecer. Para onde irá a tua alma? Você já creu em seu novo nascimento em Cristo? Se não creu, irmão, irmã, amiga, vai para o seu quarto hoje, clama de joelho, me dê uma experiência, Senhor, de regeneração em Cristo, me fazes nascer de novo. Jesus Cristo veio para a gente chata igual nós. Ele não veio buscar bom, deixa os bons ir para o inferno. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio para a gente falida, gente que fizeram de tudo e fracassaram. É para esses que Ele veio. É para a gente cansada que Ele veio. É para a gente, como falando eu, Luana, essa semana, nós não éramos, acho que é as piores tranqueiras, né, Luana? Nós somos tranqueiras mesmo. E Ele, como é que Ele pode amar nós? Né? Que coisa impressionante. Ele é amor, Ele veio para esse tipo de gente. Gente, Ele veio cuidar, Ele veio libertar nós dessa lepra pecaminosa, dessa mania de grandeza que nós temos, de querer ser melhor do que os outros. Isso é muito chato, muito chato. E a cruz veio fazer a sua obra, tirando a nossa natureza pervertida, maligna, e crucificando no seu corpo e nos dando uma vida nova pela ressurreição. Que coisa maravilhosa! Como que eu posso ser indiferente ao meu Senhor Jesus? Como o irmão disse ontem aqui na reunião de jovens, estava ministrando, uma coisa que me chamou muita atenção, fiquei meditando ontem à noite também, pensei, fiz algumas anotações. O irmão estava dizendo o seguinte: hoje as pessoas, os crentes, os evangélicos, não renascidos, olha, elas são estimuladas pelos seus líderes a buscarem coisas no Senhor. Diz assim: você precisa de algo? Vá buscar nele. Então vai buscar as suas conveniências nele. Mas, irmãos, o que é melhor? Ele ou as bênçãos dele? Eu quero ele, porque ele sendo a minha vida. Abra comigo aqui, por favor, em Efésios 1, versículo 3. Vocês percebem que as pessoas são estimuladas, vocês têm que ir a Deus, vocês têm que ir a Jesus. Se você vai a Jesus, significa que Ele não está em você. Agora, quando você crê que está crucificado com Cristo, você morreu. Cristo é sua vida, Cristo vive em você. Você não vai ser um perseguidor de bênçãos, você vai ser perseguido por causa das bênçãos que Deus colocou em você, que é Cristo. Gente religiosa que tem dificuldade em compreender essas coisas. Diz assim, 1 verso 3: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Irmão, o que falta para mim e para você, se em Cristo a Bíblia diz que nós não vamos ser abençoados, que nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Que coisa linda, irmãos. Mas eu fiz aqui uma digressãozinha, bem rapidinho, mas vamos voltar para o nosso assunto da chatice. Queridos, chato é aquela pessoa que muitas vezes você fala assim para ela: olha, passa lá em casa, viu? E ela passa mesmo, vai mesmo. A gente, por querer ser educado, né? Tanta coisa, para às vezes até ficar livre, que conversa, fala, e nunca para. Passa lá em casa que eu tenho que... e depois você vai perceber que ela talvez chegou até antes de você lá na sua casa, né? Então, querido, uma das outras coisas que a gente pensa que o chato não nos influencia, ou às vezes nós influenciamos o outro com a nossa chatice também. Eu
tenho muitos colegas, amigos que são pessoas ímpias. Eu tenho cortado muita relação. Convivo com muitos deles, né, no nosso dia a dia, mas eu tenho observado uma coisa, que eles nos influenciam. Lembra de 1 Coríntios 15, 33? Fala que as más companhias corrompem. Mas em que sentido que nos corrompem? Irmãos, é uma coisa... Estou falando de aspectos bem práticos. Por exemplo, por que as músicas hoje, e não é bom ouvir músicas mundanas, porque elas... Adriana, me ajuda aí, como é que o César falou sobre as músicas, não ouvir músicas? Elas criam conceitos na nossa mente. Eu vi ela comentando comigo, eu ouvi uma mensagem do irmão César, e ela ouve muito o César, e diz o seguinte, que as músicas, elas fazem com que nós criemos conceitos em nossa mente, ou em outras palavras, a influência da música é muito forte em nossas vidas. Estão me compreendendo? Mas em que sentido? Por exemplo, se você está ali fora, conversando com uma pessoa, e do outro lado tem um carro com o som ligado, e você está mexendo o teu pezinho, ou você está querendo mexer o teu corpinho também. Agora você imagina você ficar perto de uma pessoa, conviver com uma pessoa que é uma pessoa meia nervosa, que é iracunda. Tem um texto, abra lá em Provérbios, por favor, capítulo 22, isso aqui é a Bíblia quem está dizendo, não sou eu, versículo 24 e 25, Provérbios 22, 24 e 25, a palavra ela diz assim, localizaram aí? Então vamos lá. Não te associes com o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e assim enlaces a tua alma. Se você andar com pessoas que falam piadas, você vai começar a contar piadas. Graças a Deus, era um cara que contava muita piada, era chato demais. Isso começou a me incomodar, porque o Espírito começa a mostrar quem nós somos. Eu falei, Senhor, me fazes esquecer de todas as piadas que me contam e daquelas que eu já sei, apaga da minha mente. Mas funciona. Esses dias, nós estávamos ali tomando café numa roda, uma pessoa contou a piada, eu queria lembrar de uma piada para contar, mas eu não consegui lembrar daquela piada, e fui embora meio assim, falei, caramba, estou com a memória ruim, eu tenho pedido para Deus uma memória fértil e fecunda, mas aí o Espírito, você lembra? Eu estou apagando da tua mente aquelas piadas que você pediu para mim. Eu falei, ai, graças a Deus. E se eu tivesse contado aquela piada ali, o que vocês acham que eles iam pensar a meu respeito? O Cláudio é um dos nossos, está no nosso meio. Graças a Deus, irmãos, graças a Deus. Fui embora chorando de alegria, porque o Espírito Santo tem acendido aquela lâmpada amarelinha, lembrando as coisas que nós oramos, e Ele diz com sim, e a gente quer que Ele volte atrás. A gente sempre temos a tendência de voltar a comer carniça, cheirar carniça. Nós gostamos, essas pessoas, a gente pensa que são agradáveis, elas são influenciadoras. Por que tem hoje os influenciadores, as influenciadoras? Influenciam mesmo. E por que nós não somos influenciados por este livro, que é a palavra de Deus? A gente prefere ser religioso, a gente prefere viver uma vida, e eu faço, eu sei, eu não sou uma pessoa tão bom assim não. Lembra que eu tinha comentado com você que pensa numa pessoa mais monstruosa, mais terrível deste mundo, uma bagaceira, que não vale nada. Se você pensar que não foi você, você pensou na pessoa errada. É nós, eu e você. Entende? Nós somos a pessoa mais terrível do mundo. A Bíblia chega a dizer que os nossos atos ultrapassam os feitos do maligno.
Pensa bem, irmãos, o que é o ser humano? A gente pensa que o ser humano assim é coisinha boa? Porque ninguém pisou no teu calo ainda. Quer conhecer uma cobra? Pisa no rabo dela, para você ver se ela já não vem com seus venenos. Serpente, disse o nosso Senhor, raça de víboras. E víboras pica, víboras mata. Porque nós fomos picados lá no jardim do Éden por aquela serpente, quando picou Adão e Eva. E o veneno veio, e o veneno, só que aquele veneno traz morte. Aquele veneno nos traz separação de Deus. Romanos 5,12 diz assim: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, por isso é que todos pecaram. E você nasceu para morrer, não para viver. E Cristo já fez você nascer de novo, para a gente ter uma vida que nunca mais morre, como é o próprio Senhor. Ele disse em João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Irmão, nós cremos nisso, irmãos. Jesus não é apenas o teu Salvador, Ele é o teu Senhor, Ele é a tua vida, Ele é a tua ressurreição, Ele é o teu pão, a tua água viva, Ele é a tua satisfação, a tua alegria, o teu amor, a tua longanimidade, a tua paciência, a tua fidelidade, a tua mansidão, o teu domínio próprio. Cristo é tudo para nós, irmãos. Nós temos nessa pessoa. Então, vamos começar o estudo. A Bíblia, ela descreve o chato usando o termo insensato para o chato também, né? Para designar uma pessoa de um comportamento reprovável, uma pessoa que podemos incluir nela assim ao que chamamos de chatos mesmo, né? Porque aqui eles aparecem aqui em Provérbios como pessoas que falam demais, têm atitudes reprováveis, e eles também promovem confusão. Estão em Provérbios? Abra aqui no capítulo 6, vamos ler a partir do versículo 16. Provérbios 6, verso 16, que diz assim, olha que coisa interessante. Provérbios 6, verso 16. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Presta atenção quem está dizendo, é o Senhor. 6 coisas o Senhor aborrece, Ele detesta, e a 7ª a sua alma abomina, é insuportável para o nosso Deus e Pai. Quais são? Primeiro, olhos altivos. Você sabe com quem está falando? Quando muitas vezes aqueles sargentos, né, as polícias, param eles numa blitz, eles dizem, você sabe com quem vocês estão falando? Opa, altivo. Língua mentirosa. Gente, eu não vou entrar aqui num negócio, não vai machucar muita gente. O objetivo não é esse, é edificar. Mas peça ao Senhor discernimento e cuidado com pessoas que vêm te dar tapinha nas costas. Meu amigo, as cobras se cumprimentam assim. Oi, amiga, dá um abraço aqui. Assista aquele filme daquela morena que morreu. Esqueci como é que é o nome dela, aquele filme, uma cantora. Oi? Guarda-costas. Aquela irmã dela, nossa, tinha uma inveja dela, e vinha e abraçava ela, e beijava. Minha irmã, eu te amo, mas ela estava traçando meios para matar a sua irmã, para pegar a riqueza dela. Muito cuidado, irmãos. Nenhum perverso é confiável, nenhum ímpio é confiável. Cuidado para abrir sua boca, revelar o segredo do seu coração para as pessoas que você não conhece. Tem pessoas que às vezes se desabafam nas redes sociais, misericórdia. Que lástima, que tragédia que é isso. E a maioria se dizem cristãos. É muito triste, irmãos, muito triste. Pessoas que são vazias, pessoas mentirosas, e às vezes quando se reúne como igreja, graça e paz. A gente sabe que é pura hipocrisia.
O Senhor tem nos dado esse discernimento para identificar esse tipo de gente, percebe? E onde prega a verdade, irmãos, não vai atrair multidão, mas vai atrair o remanescente, aqueles que amam e temem o Senhor, que querem e desejam a verdade. Língua mentirosa, qual é a outra? Mãos que derramam sangue inocente, sem piedade. Pessoas assassinas. Sabe qual que é o sentido aqui? Não é aqueles que matam fisicamente. 1 João vai dizer o seguinte, capítulo 3. Aquele que odeia seu irmão é assassino, e todo assassino não tem a vida eterna permanentemente em si. Entende, irmãos? Qual a outra aqui? Coração que trama projetos iníquos. Projetos iníquos. E aqui a lista é muito grande. Depois vocês pesquisem sobre isso. Pés que se apressam a correr para o mal. Misericórdia. Esses aqui são terríveis. Ao invés de, eu não tenho o dom da palavra para pregar o Evangelho, para levar salvação para as pessoas. Esse tempo atrás, uma pessoa ligou para mim dizendo o seguinte: olha, pastor Cláudio, vamos orar para uma família de tal que eu estou aqui agora, essa pessoa sofreu um acidente. Pastor Cláudio, faltou isso aqui para a carreta não passar em cima da cabeça dela, quebrou a perna, mas pastor Cláudio está um sangue, meu Deus do céu, gente, que pessoa cansativa, que urubu carniceiro. Tem que aumentar as coisas. Vai ser chato assim lá no inferno, vai ser urubu. Mas tem prazer de extravasar o azedume da sua alma. Falei, agora eu posso descansar. Agora, olha a sétima aqui: testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia, esse aqui, irmãos, esse aqui, verdadeiramente, a alma do Pai detesta, é abominável. E o que semeia contendas entre irmãos, este aqui Deus abomina. Gente, misericórdia. Eu não sei se vocês já conviveram com pessoas religiosas que são chatas. Tem a Bíblia, coloca debaixo do braço, vão para a igreja, nariz empinado, gente mequetrefe, gente que não tem sensatez, não ama. Lá na igreja é tão bonitinho, tão lindinho, Pai do Senhor, mas em casa é um inferno. Marido brigando com a mulher, mulher contra o marido, é aquela misericórdia. E depois, sabe o que eles falam? Eu não me relaciono com aquelas pessoas que reprimem os seus filhos. Tem muitos aí, crentes, que andam reprimindo os seus filhos debaixo de um jugo, que as pessoas saem para a rua, tem até medo de gente. São aquelas que falam assim: olha, não chega perto de mim. Abra, tem um texto lá em Isaías 65, versículo 5. Meus irmãos, essas pessoas aqui, misericórdia, essas são terríveis. Isaías capítulo 65, versículo 5. Veja aqui, vê se você consegue ou conhece pessoas assim desta estirpe, porque diz assim, Isaías 65, verso 5: povo que diz, fica onde estás, não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu. Conhece pessoas assim ou não? Olha o que Deus vai dizer: és no meu nariz como fumaça de fogo que arde o dia todo. Não, eu não consigo viver com pessoas insuportáveis. Não me rele, não me toca. Não se relaciona com os irmãos, não tem comunhão com a vida da igreja, com o corpo de Cristo. Mas lá nos porões da sua alma são pessoas amarguradas, ressentidas, implicantes, e projetam uma imagem tão linda de um cristianismo, mas vive nas cadeias invisíveis
criadas por Satanás na sua própria alma, não são livres, não são libertas. Pessoas assim, é bom você ficar longe. Aquilo que você disser que vai contra a vontade delas, ou o conceito que elas levantou na sua mente sobre a religião, já tem você como uma pessoa inimiga. Não vou me relacionar com aquela pessoa. Percebe, irmãos? São pessoas que são salvas a seus próprios olhos. Tem mais um texto lá em Provérbios? Abram lá comigo, capítulo 30, versículo 12. Provérbios 30, versículo 12. Disseram, ó, vem para cá, eu sou mais santo do que tu, então não dá para a gente se relacionar não. Quanto mais santa uma pessoa for, mais amável ela vai ser, mais cortês, mais educada, mais simples, mais acolhedora essa pessoa vai ser. Agora Provérbios 30, 12 diz assim: há daqueles que são puros aos próprios olhos e que jamais foram lavados da sua imundícia. Oh, gente dura, gente mesquinha, olha, gente mesquinha, eles são de fato chatos. A chatice religiosa não dá para a gente caminhar com pessoas assim, porque eles são puros, mas aos seus próprios olhos, e que jamais foram lavados da sua imundícia, nunca tiveram seu coração trocado, nunca nasceram de novo, são apenas crentes, mas é de fachadas. Entende, irmãos? Tem umas pessoas lá que são boazinhas, que tem uma moral assim ilibada, esses são os perigosos. Porque Jesus veio buscar gente leprosa, veio buscar maconheiro, maconheira, veio buscar prostituto e prostituta, veio buscar gente que não importa mais para esse mundo, gente desprezíveis. 1 Coríntios 1, de 26 a 30, fala exatamente dessas pessoas. E nós queremos ser alguma coisa, uma religião muito de classe, uma religião muito, onde a estrutura é muito bonita, muito linda, muito boa. Eu estou sentindo a presença de Deus. Sentir a presença de Deus? Ah, irmãos, como é que você vai sentir o Espírito? Sendo que a minha Bíblia vai dizer que o justo vai viver pela fé, não pelo sentimento. Pessoas que dependem de sentimentos nunca foram regeneradas. Uma pessoa, 22 anos, eu fiquei assustado essa semana. 22 anos que eu estou buscando a minha salvação, mas eu frequento a igreja, sou batizada, eu sou membro daquela igreja, mas você não é membro do corpo de Cristo, você nunca nasceu de novo, você tem que crer que morreu e ressuscitou. Como é que pode? É no batismo? Se for isso, eu já fui batizada. Meu Deus do céu! Mas novo nascimento é por revelação, não é por frequentar uma igreja católica evangélica, seja lá o que for. É por você crer em Cristo Jesus. Religião nenhuma salva as pessoas. Quem salva é o Salvador, aquele que Deus enviou este mundo em carne para morrer numa cruz. E lá na cruz Ele tirou o meu e seu pecado, crucificou, livrou você de você mesmo, eu de mim, livrou nós de nós. Ah, irmãos, que gostoso! Ele me libertou de mim, eu morri com Ele, eu tinha que carregar o meu peso. Ah, que delícia! Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, livres para amá-lo, para viver uma vida aos pés dele, irmãos. Que gostoso é isso! Ah, irmãos, chatice, vamos encerrar dizendo o seguinte, que chatice é como um mau cheiro, afasta as pessoas. Quem é que gosta de ficar perto de uma pessoa com mau cheiro? Ninguém gosta, eu mesmo não gosto. E como o mau cheiro, às vezes, temos que conviver com as pessoas chatas. Talvez você seja o chato da história, né? Mas peça a Ele, fala: Senhor, faz um diagnóstico de mim, me mostra quem eu sou. Toma cuidado, isso pode depois trazer uma depressão.
Não fique procurando saber se você é chato ou não. Seja uma pessoa agradável, que expressa a pessoa de Cristo. Eu estive, cá pensando com meus neurônios, irmãos, quantos chatos peguei na minha vida que falava cuspindo. Você tem esse hábito de falar cuspindo nos outros assim? É muito chato isso, Às vezes fui num restaurante comer, fiquei com dó da esposa do cara, porque ele enchia a boca e depois falava com boca cheia e comia lá, eu falei, meu Deus do céu, e daí mexia no celular cada 30 segundos, mas que chatice, não aproveitou o tempo com a esposa, a comida, e é uma coisa que é muito chato. Eu comecei a ficar envolvido, eu falei que o Senhor tenha misericórdia da esposa dele, porque, meu Jesus amado, que chatice é isso, irmãos, que chatice é isso. Pessoas que, às vezes, chamam muito a nossa atenção, o chato fala assim, e ele quer que a gente entenda uma coisa que às vezes a gente não tem nenhum valor para nós, mas ele toca, você está entendendo? Falei, claro que eu estou entendendo sim. Tem pessoas que é tão chata, se não encontrar alguém para falar, de vez em quando você sai pela rua aqui da nossa cidade, você vê gente falando sozinho, trocando a ideia consigo mesmo, trocando ideia. Falei, meu Deus do céu, quem vai indo ali? Olha só que coisa impressionante. Vamos abrir em Provérbios, capítulo 19, nós já estamos quase encerrando, irmãos. Capítulo 19, versículo 19. 19, verso 19. Provérbios 10, 19, desculpa, eu citei errado. Provérbios 10, verso 19. Porque a pessoa normalmente que fala demais, irmãos, ela sempre vai estar transgredindo. Diz assim, verso 19: no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Está vendo aqui? Então, sempre no muito falar vai haver transgressão. Você fala coisas que depois você tem que voltar atrás e se retratar. Quero citar mais 3 textos, apenas citá-los aqui bem rapidamente. Abra agora comigo, por favor, em Provérbios 19, verso 2. Provérbios 19, versículo 2. Outra coisa que também que temos que prestar muita atenção é agir sem refletir. Percebe? E isso a gente vai pecar sempre. Diz assim: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Sempre vai pecar o que é precipitado. Agora, Eclesiastes capítulo 9, irmãos, nosso tempo já estourou aqui, eu quero só citar mais esses versículos. Versículo 17. Eclesiastes 9, verso 17. As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Então, irmãos, há uma sabedoria em saber ouvir, em ficar calado. Provérbios fala que é para a gente ser sempre pronto para ouvir e tardio para falar. Agora, irmãos, há salvação para o chato? Há salvação. Jesus Cristo, quando Ele estava lá naquela cruz, Ele atraiu todos, então atraiu até os chatos. E nós morremos com Ele lá. A palavra fala que o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, que um morreu por todos, logo todos morreram. Lá na cruz morreu o chato, a chata. Foi sepultado e ressuscitamos juntamente com Cristo. Agora, uma lição para nós de tudo isso, uma oração que temos que pedir ao Pai. O último texto nós vamos encerrar, Isaías, capítulo 50, versículo 4. Temos que buscar isso, irmãos, diante do Senhor, para vivermos uma vida em sabedoria, diante de Deus e diante também de todo o ser humano, que diz assim, Isaías 50, versículo 4. Então você peça ao Senhor, como diz Tiago 1,4,
Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos Ele dá, liberalmente. E aqui, Isaías 50, versículo 4, diz assim: o Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que eu ouça como os eruditos. Que coisa linda, irmãos. Então, peça ao Senhor língua de uma pessoa sábia, de uma pessoa inteligente. Aí você nunca vai ser taxado como chato. Você vai ser uma vida que expressa o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar. Pai Santo, te louvamos, porque a Tua palavra, Pai, ela nos confronta. A Tua palavra, Pai, traz revelação de quem nós somos, inclusive da nossa chatice, como somos chatos muitas vezes. Mas Cristo fez uma obra perfeita e plena em favor de cada um de nós. Ele crucificou, Pai, a nossa velha natureza pecaminosa e chata e nos deu a sua vida pela ressurreição. Que essa verdade, Pai, seja a nossa realidade. Faz de nós pessoas agradáveis, com palavras agradáveis. Pai, nos dê língua e coração de eruditos, para que saibamos sempre dizer uma palavra a seu tempo oportuno, para edificação, para conforto, para salvação. Faça isso em cada um de nós, Pai. É o que nós pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.